Lucas, capítulo 7, versículo 44. Diz assim, Lucas, capítulo 7, versículo 44. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta, se referindo à mulher, regou-me os pés com lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, um beijo santo, mas esta mulher, desde que eu entrei, não tem cessado de beijar os meus pés. Simão, você não me ungiu a cabeça com óleo, mas esta mulher ungiu-me os pés com unguento. Amém? Feche teus olhos, Pai, fale conosco. Aqui está, Senhor, a Tua palavra. E como nós precisamos, Pai, da Tua palavra, porque a Tua palavra, Senhor, é viva e eficaz. A Tua palavra, Senhor Jesus, nos fortalece. A Tua palavra, Senhor Jesus, traz convicções para os nossos corações. Então que nessa noite, Senhor, a Tua palavra venha falar, Senhor, ministrar, Senhor, libertar e curar, em nome de Jesus. Nós desde já, Senhor, atraímos a Tua presença e honramos a Tua presença aqui, Deus. E agora, Senhor, fale conosco por meio da Sua palavra. Em nome de Jesus nós oramos e desde já nós Te agradecemos. Amém e amém. Você pode dar glória a Deus? Amém. Pode sentar, querido, fique à vontade. Eu quero falar com você a respeito das expectativas que Jesus tem ao meu respeito, as expectativas que Jesus tem ao teu respeito. Não converse agora, não se distraia, porque este é um momento muito importante, assim como um momento de louvor, de adoração, onde você, no louvor, adoração, você eleva a sua adoração, você adora ao Senhor. E neste momento é o momento do Senhor falar com você. Amém? E eu quero falar com você a respeito disso. Muitas vezes nós temos e devemos ter expectativas naquilo que Jesus vai fazer. Desde o momento em que você entregou sua vida para Jesus, você recebeu em Jesus uma esperança. Ou seja, você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Portas de possibilidades começaram a se abrir sobre a sua vida, desde o momento em que você entregou sua vida para Jesus. Ou seja, nós criamos muitas expectativas no que Jesus está fazendo, naquilo que Jesus talvez ainda não fez, mas vai fazer. Mas eu quero nesta noite falar a respeito das expectativas, ou daquilo que Jesus espera de mim, ou aquilo que Jesus espera de nós. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós não vivemos na totalidade da nossa vida cristã o que Deus tem para as nossas vidas. Por quê, pastor? Porque muitas vezes aquilo que nós podemos fazer, ou aquilo que nós devemos fazer, muitas vezes nós talvez não fazemos, por talvez não conhecer o que Deus espera de mim, ou o que Deus espera de nós. E esse texto que nós lemos vai falar a respeito de Simão. Interessante que Jesus estava na casa deste homem, e ali naquela casa também tinha uma mulher. E a gente olha esse texto e a gente vê que Simão, ele frustrou as expectativas de Jesus. Porque era costume, quando alguém chegasse na sua casa, quando alguém recebia alguém na sua casa, algum amigo, alguma pessoa importante, naquela cultura, daquela época, ele tinha que tratar aquela pessoa da melhor maneira, lavava os pés. Uma das coisas que a pessoa fazia é lavava os pés daquela pessoa. Sempre ficava na cultura judaica um baldinho assim perto, para que o hóspede, aquele que estava recebendo, o anfitrião, pudesse lavar os pés daquela pessoa, porque estava todo empoeirado.
Era normal que aquela pessoa fosse recebida com honra, com ósculo santo, com um beijo. Era normal que se ungisse aquela pessoa, dando àquela pessoa a honra. Só que a Bíblia vai dizer no texto que nós lemos que Simão não fez nada disso. Simão, ele frustrou a expectativa de Jesus. E olha quem estava na casa de Simão, era Jesus. Só que por outro lado, a Bíblia vai dizer assim que tinha uma mulher ali. E essa mulher, ela tinha sido muito perdoada. Então ela faz o que Simão não fez e há mais. Ela pega e ela lava os pés de Jesus com perfume. Ela enxuga com os seus próprios cabelos. Ela beija os pés de Jesus. Amém? E depois no final Jesus vai falar por que ela fez aquilo. Jesus vai dizer, olha, quem muito é perdoado, muito ama. Quem muito é perdoado, muito vai amar. Agora quem não tem uma consciência de que foi perdoado, talvez não vai fazer. Talvez era isso que Simão estava falhando. A consciência de quem ele era. Mas eu quero falar com você a respeito disso. Quais são as expectativas que Jesus tem sobre mim? Quais são as expectativas que Jesus tem sobre você? Entenda, querido, que não é simplesmente participar de uma igreja. Embora isso é muito importante. Embora você está neste lugar, nesta noite aqui, mostra quem você é, o que você vem buscar do Senhor. Mas sempre nós precisamos olhar para nós e falar, Senhor, será que eu estou suprindo as suas expectativas? Senhor, será que eu posso fazer algo a mais? Quando Jesus recebe aqueles 9 leprosos, preste atenção, 9 leprosos, a Bíblia diz que eles estavam curados, eram 10. A Bíblia diz que Jesus recebe 1, não 9, desculpa, ele recebe 1 leproso, os outros 9 já tinham ido embora. A pergunta que Jesus faz para aquele leproso que estava curado é, onde estão os outros 9? Ou seja, Jesus tinha expectativa de que aqueles leprosos, ou os 9, pudesse ser grato e viesse agradecer como aquele único leproso veio. O que eu quero compartilhar com você nessa noite, querido, é que o Senhor tem expectativas a teu respeito. Amém? Ele tem expectativas ao meu respeito. E a pergunta é, o que Jesus espera de mim? O que Jesus espera de nós? Talvez é uma pergunta que nós temos que nos fazer constantemente. Eu quero falar a respeito disso com você. O que Jesus espera de nós? Quais são as expectativas que Ele tem ao nosso respeito? Primeira expectativa de Jesus. Se você tem o hábito de anotar, escreva aí, anote. Primeira expectativa de Jesus a meu respeito, ou o que Ele espera de mim. Mateus capítulo 6, versículo 31 diz assim: não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestimos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, o nosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. E Ele diz assim, olha, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Ou seja, uma das primeiras expectativas que Jesus tem a meu respeito é, sabe o quê? É que eu venha buscá-lo em primeiro lugar, ou que Ele seja o primeiro na minha vida. Você pode dizer amém? Ele deseja, querido, que Ele seja o primeiro na sua vida. Essa é uma das expectativas, que as coisas de Deus sejam em primeiro lugar na minha e na sua vida. E aqui fala a respeito de prioridade.
Aqui fala a respeito daquilo que eu valorizo. Sabe, muitas vezes a gente tenta correr atrás das coisas, enquanto na verdade uma coisa é necessária: buscar ao Senhor, buscar a presença dEle. E a Bíblia diz que as demais coisas serão acrescentadas. Muitas vezes a gente cansa tanto em conquistar coisas, em correr atrás de coisas, e a gente às vezes coloca em segundo lugar Ele. E que se na verdade a gente colocasse em primeiro, a Bíblia diz que as coisas correm atrás de nós. Quem está entendendo, diga amém. A primeira expectativa que Jesus tem a meu respeito, sabe qual é? Que Ele vem em primeiro lugar. E Jesus em primeiro lugar não é quando você fala, mas é quando você apresenta para Ele a sua agenda. Porque a gente pode falar: Senhor, o Senhor está em primeiro lugar, mas e a nossa agenda? A nossa agenda condiz com aquilo que a gente fala? Se Jesus pedisse a sua agenda hoje, Ele estava em primeiro lugar? É como um bolo. Você já foi no aniversário já, né? Com certeza. E o primeiro pedaço é para quem? Para aquela pessoa que você quer honrar. Por quê? Porque existe honra no primeiro pedaço. O segundo pedaço já não faz sentido. O segundo pedaço você vai entregando lá, mas o primeiro pedaço é para quem vai ser honrado. E é isso que Jesus está falando aqui. Ele está dizendo assim: olha, dê o primeiro pedaço da sua vida para mim. Essa é uma expectativa que Jesus tem sobre nós. Que Ele seja o primeiro, que Ele seja a nossa prioridade. Agora eu quero perguntar para você: quando você ora, é só quando a coisa está feia? Quando a gente ora, é só quando a coisa está pegando? Ou a gente tem um hábito de oração, porque Ele é o primeiro das nossas vidas? Quando eu jejuo, quando a coisa está... quando o negócio está ruim, ou porque eu quero estar mais perto dEle, mais sensível a Ele? Quem está entendendo, diga amém. Eu confesso que eu relutei para trazer essa palavra, até falei com a pastora, mas o Espírito Santo falou assim: é isso. Sabe por quê, querido? Porque às vezes nós queremos viver coisas maiores, mas muitas vezes nós estamos trocando as prioridades. Às vezes você tem se cansado correndo atrás de coisas, enquanto as coisas correm atrás de você quando você busca Ele em primeiro. Quem está entendendo isso, diga amém aí. Deus te trouxe aqui, sabe para quê? Não é só para participar da ceia, que também é importante, mas Deus nos trouxe aqui para estabelecer um trono dentro de nós, para Ele, o único que é digno de todo louvor, de toda honra e toda glória. Deus nos trouxe aqui, sabe para quê? Para nos tirar muitas vezes do trono que nós criamos e falar: Senhor, toma o teu lugar. Senhor, toma o teu lugar, o lugar que é seu no meu coração, a prioridade. Sabe por quê, querido? Porque tudo isso importa para Deus. Tudo isso é importante para o Senhor. E essa é uma das expectativas que Ele tem, que Ele seja o primeiro. A segunda expectativa que a gente olha aqui na palavra e a gente aprende. Marcos capítulo 9, versículo 20, diz assim, olha: então eles o trouxeram. Quando o Espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. E ele caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Então aquele homem disse: desde a infância.
E muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse assim: se podes. Eu imagino Jesus colocando a mão na cabeça e falando para aquele homem: se podes. E Jesus termina dizendo assim: tudo é possível àquele que crê. Irmão, olha o que está dizendo esse texto aqui. Um pai leva o seu filho que estava possesso por espíritos malignos até Jesus e diz para Jesus assim: se o Senhor puder, nos ajuda. Como se Jesus fosse... E aqui é a segunda expectativa que Jesus tem ao meu respeito. É o quê? Que a gente acredite que Ele pode todas as coisas. Jesus disse para aquele homem: se podes, tudo é possível àquele que crê. A segunda expectativa que Jesus espera de mim, espera de você, é que independente, presta atenção nisso, do que você possa estar passando, Ele pode entrar com providência. Ele pode intervir nessa situação. Então aquele homem diz assim, no versículo seguinte diz assim, ele chorando diz para Jesus, o pai do menino dizendo para Jesus: olha, eu creio, mas me ajude a vencer a minha incredulidade, ou seja, a minha falta de fé. Aquele homem entendeu que o problema não estava em Jesus, mas estava na fé que ele tinha em Jesus. E essa é uma das expectativas que Jesus tem a nosso respeito. Qual, pastor? Que a gente acredite, independente do que está acontecendo. Independente do que você está passando, irmão. Tudo é possível ao que crê. A palavra diz assim, olha, operando eu, diz o Senhor, quem pode impedir? Você pode declarar isso comigo? Diga assim, operando o Senhor, quem pode impedir? Aleluia, aleluia. Então, irmão, eu não sei o que você passou, o que você tem passado, eu não sei como você entrou aqui neste lugar, nesta noite, você que está nos assistindo, eu não sei o que você está passando, mas uma coisa eu sei, você é alvo do poder de Deus, da manifestação de Deus, do agir de Deus, porque Ele pode resolver, Ele pode agir. Você crê nisso? Diga amém. Essa é uma expectativa de Jesus a nosso respeito, que a gente acredite, porque agindo Ele, ninguém pode impedir. Terceira expectativa de Jesus, Lucas capítulo 19, versículo 2, você vai acompanhando, coloca o texto para a gente antes isso, Lucas 19, 2, diz assim: e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este era um chefe dos publicanos, e ele era rico, e ele procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura, e correndo adiante subiu a uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu Zaqueu e disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Sabe qual é essa expectativa que está relatada aqui? É que a gente busque pela presença dEle. Amém ou não? Olha, irmão, esse texto. Zaqueu, ele era pequeno e tinha uma multidão. Olha o que Zaqueu faz. Até se tornou uma canção, né? Você conhece a canção? Como Zaqueu. Não vou continuar aqui, senão vocês vão descobrir meu talento de cantor. Até se tornou uma canção. Mas o que me chama a atenção é o que Zaqueu faz. Sabe o que ele faz? Primeiro, ele procura saber onde Jesus ia passar. Segundo, Zaqueu, como ele era pequeno,
ele fala assim, a multidão não vai deixar eu ver ele. Então ele sobe numa figueira. E detalhe, irmão, Zaqueu era uma pessoa de pose. Era uma pessoa rica. Sabe? Para subir em uma figueira, para Zaqueu foi algo difícil. Zaqueu venceu o orgulho e subiu numa figueira. Sabe para quê? Para ver Jesus. E sabe o que me chama a atenção é que quando Jesus passa por aquele lugar, antes de Zaqueu ver Jesus, Jesus já viu ele. Entenda uma coisa, a busca de Zaqueu para ver Jesus fez com que Jesus visse ele primeiro. Então Jesus olha para Zaqueu e diz assim, Zaqueu, desça depressa, porque você não vai só me ver, mas eu vou posar na tua casa. Eu vou entrar na tua casa, Zaqueu. E a vida daquele homem foi transformada. Sabe por quê? Pela disposição do coração dele de buscar o Senhor, de buscar Jesus. Essa é uma expectativa que Jesus tem, querido, a meu respeito. Sabe o quê? Que eu busque Ele, que eu procure conhecê-lo ainda mais, que eu procure estar perto dEle ainda mais. Diga assim comigo, quem quer dá um jeito. Diga assim, quem quer dá um jeito. Diga assim, quem não quer dá desculpa. Zaqueu tinha tudo para não ver Jesus, mas ele deu um jeito. Ele falou, eu preciso ver Jesus. E a vida dele foi transformada. E hoje nós cantamos como Zaqueu. Você está entendendo isso, irmão? Qual é a expectativa que Jesus tem sobre mim? Que a gente o busque. Que você o busque. Porque enquanto você busca, Jesus te vê. Enquanto você busca, Jesus está te vendo. Você está entendendo isso? Diga amém. Amém? Não pare de buscar. Mesmo que esteja difícil, continue buscando. Continue buscando, porque enquanto você busca, Deus está te vendo. Quem sabe você precisa de milagre na sua vida. Quem sabe você precisa de milagre na sua casa. Enquanto você está aqui, Deus está te vendo. Fala para o teu irmão assim, Deus está te vendo, viu? Deus está te vendo, irmão. Quarta expectativa de Jesus, ou o que Jesus espera de nós. Mateus 26, 71 diz assim: e saindo para o alpendre, foi ele visto por uma criada, a qual disse aos que estavam ali: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento, se referindo a Pedro, dizendo: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se, os que ali estavam, disseram para Pedro: verdadeiramente, és também um deles, porque o teu modo de falar te denuncia. Sabe qual é a expectativa que Jesus tem a nosso respeito? Que a gente se pareça com Ele. Que você lá fora denuncie para as pessoas que você é de Jesus. Pedro estava negando Jesus, você conhece a história. Pedro estava falando assim, não conheço Ele, nunca vi. Mas aí a Bíblia diz aqui no texto que alguém disse assim, olha, você se parece com Ele. Você é um deles. Você é parecido com Ele. Diga para o teu irmão assim, você é parecido com Jesus, irmão. E sabe de uma coisa, irmão? O diabo, nosso adversário, ele fica furioso com isso. Sabe por quê? Porque nós somos a semelhança e a imagem do nosso Deus. A Bíblia diz assim, olha, façamos o homem a nossa imagem, Pai, o Filho e o Espírito, dizendo, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Fala assim para o teu irmão assim, olha, você se parece com Deus mais do que você pensa.
É por isso que o diabo quer fazer de tudo para roubar a nossa identidade de filho, de filha, de filho e filha de Deus. Sabe? Por isso ele quer mexer na nossa identidade. O que Jesus espera de mim, o que Jesus espera de você, é que a gente se pareça com Ele. Como, pastor? No falar, no agir, no pensar. E pastor, aonde é isso? Irmão, não é só dentro da igreja, mas principalmente fora da igreja. A nossa vida diária precisa denunciar que eu sou de Jesus. As pessoas precisam olhar para mim e falar assim: poxa, você é diferente. Você é diferente, Anderson, você é diferente, Anderson. Anderson, quando eu vejo você trabalhando aqui, Anderson, eu sinto uma paz, tem alguma coisa diferente em você. É assim na nossa vida, irmão. Recebe aí, Anderson. É assim, não é? É. Por quê? Porque não adianta a gente ser cristão simplesmente dentro das quatro paredes, mas é lá fora que nós vamos denunciar, no bom sentido, que nós somos de Jesus, que nós nos parecemos com Ele no falar, no agir, no pensar. Essa é uma expectativa que Jesus tem a meu respeito. Que eu seja igreja lá fora, que eu venha demonstrar através da minha vida o que Jesus fez na minha vida. Quem está entendendo, diga amém. Quinta expectativa que Jesus tem a nosso respeito. Mateus 25, 34 diz assim: olha, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? Então o rei responderá: em verdade vos digo, que sempre que fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim também fizestes. Sabe qual é essa expectativa que Jesus tem a meu respeito? Que a gente sirva a Ele. Só que tem um detalhe: não tem como servir Jesus sem servir pessoas. Não tem como a gente servir Jesus direto sem estar servindo pessoas. A expectativa que Ele tem ao nosso respeito é isso, que a gente sirva pessoas. E olha, nós estamos já desde a semana retrasada ou passada com os nossos GCs. O que é um GC, pastor? É um grupo de comunhão, um grupo de crescimento, um grupo onde você tem a oportunidade de servir pessoas, onde você consegue cumprir o seu propósito. Irmão, se você não faz parte, faça parte de um GC, porque não tem como servir Jesus sem antes servir pessoas. Você pode dizer glória a Deus por isso? Amém? Se envolva. Nós temos vários ministérios aqui na igreja. Pastor, eu quero servir, eu quero fazer parte dos ministérios. Se não tem um ministério que você gosta, irmão, nós vamos criar um ministério. Esse dia eu estava conversando com o irmão aqui, com o Neto. Cadê o Neto? Neto está aí? Ah, está lá. O Neto ama andar de bicicleta. A gente sabe que tem alguns aqui que gostam também. Eu falei assim: vamos criar um ministério de bike, para andar de bicicleta, para ganhar gente para Jesus. Servir pessoas, amar pessoas, alcançar pessoas.
Essa é a expectativa de Jesus ao nosso respeito. Tem professora de educação física aqui também. Vamos fazer um projeto para ganhar, né, Suelen? Para ganhar mulheres para Jesus, através do exercício físico, já treina o corpo, já o espírito e servir pessoas. Este é o propósito da igreja. Diga assim comigo: servir pessoas. Servir pessoas, esta é a expectativa que Jesus tem ao nosso respeito. Amém? Amém? Amém. Sexta expectativa. Mateus 25, 34, diz assim, olha. E disse Jesus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E isso ele falou antes de subir para o céu. Ele estava com seus discípulos e ele disse isso: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ou seja, a expectativa de Jesus a meu respeito é que a gente fale dele. Você está entendendo ou não? Que você fale dele. Pastor, eu sou tímido, eu tenho vergonha. Você não precisa falar muito, você precisa falar o necessário. E você precisa falar o que é certo. Pastor, eu não tenho estudo, eu não tenho teologia. Se você puder, faz. A gente está com o ITQ. Para você crescer, conhecer mais a palavra. Mas, pastor, eu não tenho teologia. Mas você tem um testemunho, não tem? O que Jesus fez na tua vida? O que Ele fez na tua vida, irmão? O seu testemunho é a maior pregação que você possui. Fale o que Ele fez em você. Olha, eu era assim, eu vivia desse jeito, eu estava desse jeito, mas um dia Jesus me alcançou e a minha vida foi transformada. E da mesma forma que Ele me alcançou, Ele vai também te alcançar. Pronto. Você quer pregação melhor que essa? O teu testemunho. Essa é a sua maior pregação. E sabe de uma coisa? Quanto mais você fala do que Ele fez na sua vida, mais Ele vai fazer na sua vida. Sabe por quê? Porque testemunho quer dizer fazer de novo. Então quanto mais você fala, mais os seus testemunhos serão atualizados. Você está entendendo isso ou não? Ele espera que a gente fale dele. Pastor, no microfone, se for, amém, mas durante essa semana, quantas pessoas você vai encontrar que talvez está precisando de uma palavra sua, e você vai liberar uma palavra do que Ele fez em você, e aquilo vai servir para aquela pessoa. O que Jesus fez na sua vida? Você consegue parar um pouquinho e pensar: o que Jesus fez na minha vida? Irmão, se não fosse Jesus na minha vida, o que seria de mim? O que seria de mim? Será que a gente tem essa consciência? Se não fosse Jesus na nossa vida, o que seria de nós? Às vezes a gente olha para tanta coisa que não aconteceu ainda, mas a gente se esquece no que nós já temos. Que se não fosse Ele, irmão, na minha vida. Eu lembro quando a pastora engravidou da Gabriele. A gente passou um tempo terrível. Mas mesmo assim Deus veio e fez um milagre. Depois o Pedro, antes da pastora antes da gente saber que ela estava grávida, que a gente ia ter um filho, o Pedro, ela foi num médico aqui,
E o médico disse assim para ela estava com um problema no útero. O médico disse assim para ela: olha, você vai ter que tirar o seu útero, porque isso que você tem é grave. Então ela levantou lá daquele consultório e falou assim: não, eu quero ter mais um filho. E o Pedro nem estava no... Passou um tempo, irmão, a gente descobriu. E o médico disse assim: olha, você não pode ter filho. Você tem que tirar o teu útero. Se eu fosse você, eu saía daqui e marcava a tua cirurgia, porque isso que você tem é grave. Passou uns dias, passou umas semanas, passou uns meses, e Jesus tocou. Jesus alcançou. E de repente a gente descobre que o Senhor estava enviando o Pedro. Por isso eu falo que se não fosse Jesus na nossa vida, então comece a falar o que Ele tem feito na sua vida, e Ele vai fazer ainda mais. Você está entendendo isso, irmão? Diga amém. O seu testemunho é a sua maior pregação. Eu estou vendo alguns rostinhos aqui e conhecendo um pouco da história. Casamento que estava destruído e Jesus veio e restaurou. Pessoas que chegaram na igreja, irmão. Às vezes você não conhece assim, né? Talvez por conta de várias pessoas. Mas pessoas que chegaram na igreja destruído, pensando em tirar a própria vida, e Jesus transformou. Comece a falar o que Ele fez na tua vida, irmão, e Ele vai fazer mais, porque o teu testemunho vai atualizar o que Ele vai fazer na sua vida. Diga amém. Sétimo e último, sétima expectativa de Jesus a meu respeito. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 33. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunir para comer, esperais uns pelos outros. Está falando da ceia. Daqui a pouco a gente vai cear. Mas essa aqui é uma expectativa de Jesus. E isso aqui é muito sério. E aqui a gente aprende a respeito de comunhão. Ou seja, Ele quer que nós tenhamos comunhão. Diga assim: comunhão. Sabe por quê? Porque nós pertencemos a uma família espiritual, a família de Jesus. Nós estamos aqui entre irmãos, sim ou não? Sim. Então aproveita, vira para o seu irmão, diga assim para ele: quando você vai chamar eu para comer na tua casa? Fala assim para ele agora, assim, ó: só depois do jejum da vitória. Sabe, a igreja é um lugar de comunhão. Sabe, a igreja é um lugar onde exige que eu e você converse com pessoas, dê paz às pessoas. Amém? Porque que às vezes você muda um pouco de lugar. Eu quero encorajar você, sabe fazer o quê? A mudar um pouco de lugar. Ir para lá, para cá, sabe, mexer, fazer uma bagunça santa, para você sentar perto de alguém que você não conhece. Sabe, tem gente que aqui não, graças a Deus, mas eu já fui em igreja assim que tem gente que tem a cadeira cativa. O meu lugar é aqui. É como aquele aluno que vai no primeiro dia de aula e ele senta na primeira carteira, e aí no segundo dia, se alguém está lá, ele fala assim: não, aqui é o meu lugar. Irmão, a gente tem que andar em comunhão, em unidade. Sabe, por quê? Porque é ali que Deus determina a bênção. A Bíblia diz em Salmos 133, 1, que o Senhor ordena a bênção dEle, aonde há comunhão. Sabe, no lugar da comunhão há a bênção de Deus.
É por isso que a gente tem que preservar a comunhão que nós temos uns com os outros, como igreja, como família. Dá paz para quem você não conhece. Converse com quem você não conhece. Às vezes a gente conversa sempre com os mesmos. Fale com quem você não está acostumado a falar. Chame para almoçar na sua casa, se for preciso. Aí, ó. As Oliveiras vai preparar um almoço lá e vai chamar todo mundo aí. Vamos focar, gente, senão nós não vai terminar o culto. Sabe, a ceia representa essa comunhão. Jesus disse assim, olha, na verdade vos digo, se não comerdes da carne do Filho do Homem, ou seja, o pão, e não beberdes do sangue, não tem parte comigo. Por isso que é importante, irmão, a gente cear. Porque é o momento da gente expressar a nossa comunhão com a igreja. Por isso que é importante, irmão, você que não decidiu pelo batismo, batizar, para você fazer parte dessa comunhão, de cear. Pastor, mas aquele ladrão da cruz, ele foi salvo, e ele não batizou. Diga assim, exceção. Irmão, entenda uma coisa. Se há a possibilidade, não há exceção. Você que não batizou ainda, irmão, o que você está esperando? Você já entendeu que a sua vida é com Jesus? Tem que tomar essa decisão. Porque a Bíblia diz assim, olha, na verdade vos digo, que se não comerdes da carne do Filho do Homem, e não beberdes do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Está falando a respeito de comunhão. Por isso a gente precisa entender. Porque tudo que o diabo quer é quebrar a comunhão. Quebrar a comunhão dentro da tua casa, quebrar a comunhão no teu trabalho, quebrar a comunhão dentro da igreja. Ele quer dividir, sabe por quê? Porque se ele dividir, não tem comunhão. Se ele dividir, a casa dividida não prospera, o reino dividido não prospera. E comunhão fala a respeito de unidade, e unidade fala a respeito de força. Se não tiver comunhão, não tem força. Você está entendendo isso? Diga amém. Porque se Satanás dividir, ele tira a força. Porque a comunhão traz força. Nós somos corpo da igreja, nós somos corpo de Cristo. E quando nós nos reunimos, nós estamos manifestando essa comunhão entre nós. Sabe, eu já ouvi pessoas dizer assim, olha, eu não preciso ir na igreja, porque eu sou a igreja. Irmão, que besteira. Que besteira. A minha pergunta para uma pessoa que diz isso é, neste horário, ele está na casa dele, adorando ao Senhor como você está? Nesse horário, ele está na casa dele lendo a Bíblia como você está? Nesse horário, ele está buscando ao Senhor como você está? Então por que ele não precisa da igreja? É como se eu tirasse o meu braço e lançasse ele do lado assim, e falasse assim, ó, se vira aí, você não faz parte do corpo, o que vai acontecer? Não tem vida, vai morrer. É por isso que Jesus estabeleceu a igreja dele nesse tempo. Nesse tempo não, há muitos anos atrás, para quê? Para que a gente pudesse crescer em comunhão, em comunidade. E a pastora disse isso já, que não há poder no isolamento. Mas existe poder sim, na comunhão, na unidade. Porque é ali que Jesus, é ali que o Senhor ordena a bênção. Enquanto você está aqui, Deus está te abençoando. Você crê nisso, não? Enquanto você está aqui, Deus está liberando milagres. Recebe essa palavra no teu coração. Deus está liberando milagres sobre a tua vida.
Porque enquanto nós estamos unidos, o céu está se movendo, o céu está se manifestando. Quem está entendendo, diga amém. O que Jesus espera de mim? Eu te dei sete coisas aqui, ou 7 pontos aqui, para a gente poder nos reavaliar. Talvez, querido, essa palavra vem como veio para mim. O Senhor falou comigo a respeito dessa palavra. Sabe, e tudo isso, as nossas expectativas em Jesus, elas serão supridas, como aquela mulher, através do exemplo daquela mulher, que superou as expectativas de Jesus. Sabe por quê? Porque ela tinha a consciência do quanto ela era perdoada. O ponto de partida é aí. O quanto você é perdoado, o quanto você foi perdoado por Jesus. O tamanho da nossa consciência vai fazer com que eu me mova, com que eu sirva, com que eu coloque Ele em primeiro lugar. Talvez você fale, pastor, eu preciso corrigir. Irmão, todos nós precisamos. Pastor, eu preciso corrigir as minhas prioridades, a minha agenda. A minha agenda tá muito voltada para mim. Talvez você fale, pastor, eu preciso corrigir. E essa é uma noite disso, irmão. Nós estamos aqui em família. Estamos aqui diante da mesa do Senhor, para a gente nos avaliar. Ele diz, avalie-se a si mesmo. Depois tome do pão, beba do cálice. Essa noite é uma noite da gente nos avaliar e falar, Deus, se eu estou fora, me ajuda a entrar no eixo. Porque Deus é um bom Pai. E se Ele está nos corrigindo, é porque Ele nos ama. E Ele sabe do que você é capaz nele. Quem está entendendo, diga amém. Eu quero orar com você, antes da gente ir para a ceia. Eu quero chamar a adoração, o louvor aqui. Feche teus olhos. Feche teus olhos, nós vamos orar. Na verdade, você vai orar. Você vai falar com Deus. Você vai se colocar diante do Senhor. Depois dessa palavra. Por isso, disse o texto, Lucas capítulo 7. Por isso te digo, que os seus muitos pecados lhes são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Querida, nossa consciência tem a ver com o quanto nós somos perdoados e o quanto nós amamos a Ele. Eu quero orar com você. Talvez você fale, pastor, eu preciso realmente estabelecer no meu coração um lugar para o Senhor. Feche teus olhos. Senhor, eu preciso. Você vai falar para Deus, Deus, eu preciso colocar o Senhor em primeiro lugar. Senhor, eu preciso voltar a acreditar mesmo, que não é o momento que eu estou passando que define quem eu sou em Ti, e muito menos que o Senhor não vai fazer, que o Senhor não vai operar. Senhor, eu preciso acreditar. Talvez você fale, pastor, eu preciso sim buscar mais como Zaqueu buscou a Jesus e Jesus o viu. Talvez você vai dizer, olha, eu preciso sim me envolver mais, eu preciso servir a Ele através de pessoas. Talvez você fale, pastor, eu preciso sim falar dEle e falar do meu testemunho, daquilo que Ele fez na minha vida. Talvez você vai dizer, eu preciso me parecer mais com Ele, no meu agir, no meu falar, nos meus pensamentos.
Eu preciso me parecer mais com Ele. Eu preciso ter mais comunhão com os meus irmãos. Eu preciso me relacionar mais com os meus irmãos. Eu preciso guardar a comunhão, guardar a unidade. Qual é a expectativa que Jesus tem ao meu respeito? Qual é a expectativa, querido, que Jesus tem a teu respeito? Que coloquemos Ele em primeiro lugar. Que Ele seja o primeiro nas nossas vidas. Que possamos acreditar nele. Independente de qualquer coisa. Feche teus olhos. Que venhamos buscar a Ele com mais intensidade, com mais amor, com mais paixão. Que possamos servir a Ele por meio das pessoas. Que possamos falar do que Ele fez nas nossas vidas, do que Ele tem feito. Possamos parecer com Ele todos os dias. Que a nossa vida venha denunciar que somos dele. No falar, no agir, no pensar. Que estejamos unidos no mesmo propósito, com o mesmo coração. Eu quero declarar sobre a tua vida, querido. Que o Senhor venha te alcançar, liberar sobre a sua vida. Liberar sobre a tua vida paz. Liberar sobre a tua vida alegria. Alegria de estar se relacionando com Ele. Que o Senhor venha liberar sobre você um sentimento de satisfação. Porque quem tem Jesus tem tudo. Quando buscamos Ele em primeiro lugar, a Bíblia diz que as coisas começam a correr atrás de nós. Eu quero liberar sobre a tua vida isso. Eu quero liberar sobre a tua vida que as bênçãos do Senhor correrão atrás de você.